Olá, sejam bem-vindos ao vídeo 19 da série Aprofunde-se como um ser energético. Todas as informações aqui que eu trago para vocês, elas são baseadas em Cryon, canalizadas por Liquero, o canal original de Cryon. E a gente vai estar dando a continuidade às camadas do DNA. Hoje a gente vai estar falando sobre a camada 3 do DNA. Mas só fazendo uma retrospectiva aqui das últimas camadas, nós estamos trabalhando aqui com o grupo Raiz, que é um grupo que ancora a Terra, que é responsável pela transformação do ser humano. Tem a ver com a nossa biologia, tem a ver com as emoções, tem a ver com vibração, ascensão, que a gente vai falar aqui hoje, com mestria, com cocriação. E hoje, em específico, a gente vai estar falando da camada 3, que ela é uma camada catalisadora, é a camada de ativação, de ascensão, uma camada da criança interior. E é nesse sentido que eu começo com a nossa primeira... é uma piada, na verdade, mas tem a ver aqui com a energia que a gente vai estar trabalhando nesse vídeo. Estavam todas as crianças lá numa cantina da escola primária, né? E era uma escola religiosa, uma escola católica ali e tal, né? E tinha nessa mesa uma grande pilha de maçãs vermelhas, bonitas, né? E uma das freiras da escola postou o bilhete assim na bandeja de maçãs. Ela colocou o bilhete assim: leve apenas uma. Deus está observando. As crianças tudo com medo ali, né? Eu vou pegar só uma, Deus está me olhando, Deus está me olhando. E as freiras utilizaram ali esse cartaz. Mas mais longe, né, ao longo da fila do almoço, na outra extremidade da mesa, tinha uma baita de uma pilha de biscoitos de chocolate. E uma criança esperta foi lá e escreveu um bilhete: pegue o quanto quiser, Deus está cuidando das maçãs. Óbvio, a piadinha interessante, a criança é muito inteligente, né? Mas eu trouxe isso aqui justamente porque essa camada tem a ver com a nossa criança interior, a criança no interior no sentido da pureza, feliz, da alegria, não daquela criança interior ferida, né? É uma atitude, é uma consciência. E é disso que a gente vai estar falando aqui logo depois da vinheta. Segura aí! Vamos entrar aqui nas informações importantes sobre essa camada número 3. E ela também é uma camada interdimensional, e o nome dela em hebraico, aquele nome que carrega aquela energia forte que ajuda na ativação também, é Netzach Merkabah Eliyahu. Repetindo, Netzach Merkabah Eliyahu. Um significado geral que Cryon traz significa ascensão e ativação. Ela é uma camada da ascensão. Ela é literalmente mais próxima do espírito do que as outras anteriores. Tá? Se a gente for ver, óbvio, cada uma dessas palavras em hebraico elas são um pouco diferentes, mas elas trazem também uma energia. Netzach é um atributo da árvore da vida também. Merkabah é essa carruagem de ascensão nossa. Eliarro é um grande profeta Elias que teve essa ascensão em vida, então vocês podem ver que a energia ela está conectada. Essa camada 3 ela é uma catalisadora para as duas primeiras camadas. Então é essa camada que dá a permissão para mudar. Ela está diretamente associada à nossa glândula pineal e quando ativa a nossa terceira camada, a nossa glândula pineal também cresce e expande de acordo com o Cryon. Então, Cryon, como a gente já falou em outros vídeos aqui, ele nos fala que o DNA, o nosso eu superior está no nosso DNA. A gente vai falar mais específico mais para frente também. E quando a gente entrega o comando ao nosso eu superior, quando a gente se conecta com o nosso S, com self, com S maiúsculo aqui dentro, essa terceira camada começa a ser ativada. É quando a gente começa a se sentir assim, seguros da nossa verdade, quando a gente começa a perceber que somos seres interdimensionais, né? A gente começa a saber também sobre a nossa divindade e isso gera o quê? Gera alegria na nossa vida, isso gera contentamento. Por isso que a gente está falando e já vai falar um pouquinho da criança.
Quando eu falo em ascensão e eu quero diferenciar assim o que Cryon está trazendo, é que nessa nova energia ela está definida um pouco diferente. Ela está definida a passar para a vida seguinte sem morrer. Então muitos já fizeram isso e estão fazendo. Como a gente falou no vídeo anterior, o vídeo 2, com a anulação do karma através da liberação, né, através do implante neutro, equilibraram um pouco mais a dualidade e começam a viver esse contato com o eu superior um pouco maior. Começam a trabalhar na própria lição de vida e literalmente começam a se tornar outras pessoas, a transformar a personalidade, né? Eu vejo, por exemplo, óbvio, tem coisas que a gente, se quiser, carrega, mas eu vejo hábitos que eu tinha antigamente, coisas que eu me interessava, hoje é como se fosse um outro ser humano. Ok, tá dentro como memória, mas ao mesmo tempo não tem aquela energia que me cativa, que me chama para fazer aquelas coisas, né? Como se fosse um outro ser humano experienciando aquilo. Um outro ponto que eu queria abordar e que Cryon traz também é que a nossa anatomia energética, ela evolui, aqui eu coloco a imagem da malha de calibração universal para vocês, ela está aqui para a humanidade justamente para isso. Isso é de toda a humanidade, está disponível para a humanidade, apesar de ter sido canalizada pela PEG Phoenix Dubro. A gente está aqui para utilizar ela, porque ela é o motor da Merkaba, ela é o motor da nossa carruagem de ascensão. Se a gente trabalha com a nossa anatomia energética na sua potência máxima, através dos chakras, através dos loops do infinito que conectam os chakras a essas longas fibras que estão ali. A gente utiliza todos os nossos chakras principais, centro de cima, o centro de baixo. A gente consegue fazer com que o nosso receptor se expanda e a gente vibre numa frequência mais elevada sem precisar desencarnar. Então, no passado, a palavra ascensão, ela significava muito alguém que passa e se eleva aos céus, mas agora é totalmente diferente. Então, é uma medição vibracional de iluminação que o ser humano biológico é capaz de manter no recipiente, manter essa energia toda na entidade, né, enquanto permanece no planeta. Então, não é tanto quanto acessar um ponto de iluminação ou não, e sim o quanto o recipiente aguenta acessar novos níveis infinitos de iluminação. E nesse caso, para que isso aconteça, a gente vai precisar ativar, né, converter algo numa forma reativa. E essa camada 3, ela é uma camada de mestria dentro de nós. Ela é também uma camada de ação. É uma camada que comanda a química do corpo para tornar algo ativo, algo que não era. É como se fosse aquela ponte para fazer esse processo. Então pensem, como o Cryon fala, a gente pode considerar ela como uma ativadora da química do corpo, para cumprir o quê? O que é exigido pela nossa consciência. Então o DNA ele está ali, ele está esperando a ser conduzido, como nós falamos lá na camada 1. A carga total está à espera ali de ser acionada sempre, óbvio, segundo a própria vibração espiritual. Então a gente pode ativar ela em direção à ascensão. E aquele que ativa o DNA inicia esse processo no qual a consciência se expande, a consciência aumenta. Então, nesse caso, o Cryon fala que ela não é uma camada que altera a si própria e nem muda em algum aspecto. No entanto, ela é responsável pela transformação de toda a vida espiritual. Não é à toa que Cryon traz essa informação e ela está ligada ao número 3, porque o número 3, de acordo com Cryon, é um número catalisador. E o número 3 também está relacionado com a alegria, com a criança interior. Então, criança interior não necessariamente é a nossa história, mas da humanidade em geral, aquela noção geral de atitude infantil, de alegria, de brincadeira, de paz. Então a ideia aqui é de procurar a criança interna que realmente brincou. Eu não estou falando daquela criança ferida que tem linhas de psicologia e espiritualidade, trabalhe a sua criança interior, acolha as feridas emocionais primárias, de abandono, de rejeição, de segurança, entre outras coisas. Aqui eu estou falando justamente
dessa dimensão mais espiritual, daquela criancinha dentro da gente, da criança feliz, talvez, daquela criança interna que brincou, que tinha alegria, que tinha aquele senso de novidade em tudo que faz, de viver no presente, né? Então a verdadeira experiência da criança interna, ela derrete o coração, ela cria luz, né, onde nenhum ódio e escuridão consegue existir, né? Então criar, esse é o processo que Kryon está falando com essa camada 13, é de criar as crianças que a gente quer ser. Não num sentido de imatura, mas no sentido esse que eu estou falando, dessa pureza, dessa alegria, dessa conexão com a fonte direta, né? Então, acessar esse estado dimensional dessa criança num lugar que não tem espaço para o drama. Então esse, de acordo com Kryon, é o estado de espírito mais próximo da mestria. É interessante, né, que um grande mestre da humanidade, falando de Jesus novamente, o que ele traz nos evangelhos, né, pelo menos nos escritos dos evangelhos canônicos, óbvio que tem outros evangelhos, né, os evangelhos apócrifos, que tem muitas informações e muitos textos lindos, mas eu trago só para vocês lembrarem aqui. Mateus, isso de acordo, né, com a Bíblia, ali, com o Novo Testamento, palavras de Jesus. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Vamos ver aqui o que Marcos traz também no capítulo 10. Traziam-lhes crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. E uma última parte de Lucas, capítulo 18. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse, e vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E é justamente disso aqui que Kryon está falando, está nítido, na mesma sintonia do grande mestre Jesus Cristo, né? O que ele está trazendo aqui? Que é para a gente trazer o céu para a terra, no sentido de trazer o céu para a terra, de eu ativar essa minha criança, o resgatar, o potencializar a alegria e a pureza da criança interior. Então, Kryon, e isso ele está totalmente de acordo com os mestres cabalísticos, racídicos, que a alegria, né, ela é uma cola que cura, né, que segura o equilíbrio do ser humano, né, sempre na saída da escuridão, sempre na saída do sofrimento, da depressão, tá? Então, um momento de alegria pode apagar meses de incerteza e de amargura. Então, pense em um ser humano que está sedento da luz, né? Através do riso, ele também pode acessar essa luz. Então, a alegria, ela é uma constante nas crianças, né? Que procuram ela, que exigem ela e utilizam ao máximo. É por isso que Kryon utiliza essa metáfora. É o estado natural das crianças, é o da gargalhada, e tudo que abafa isso está errado. E se a gente for ver, eu me lembro de fazer alguns workshops mais associados só à ciência, à psicologia positiva, e eu trazia para as pessoas o número de gargalhadas e risadas que dá uma criança num dia e um número que o número de risadas e gargalhadas que os adultos dão hoje em dia. Chega a ser descomunal, as crianças mais de 100 por dia, e no caso dos adultos, a média, óbvio que era média, através das pesquisas, de 3 a 7 mais ou menos. Então, onde se foi a nossa alegria de viver no momento presente, né? Então, nesse momento planetário, como o Kryon fala, a gente está abençoado, a gente está
aprendendo a separar essas memórias que vieram, né, dessa alegria do momento presente, para a gente adquirir as rédeas da nossa vida. Então eles falam para a gente criar essa criança, a gente assumir essa responsabilidade e gerar os nossos estados emocionais. Ele fala até em embrenhar-se, né, se incorporar dela nas gargalhadas, no riso, né, sem entrar nessa questão dos dramas. É justamente sair do drama, sentir o coração, sentir a vida mais leve, lembrar, né, que atrás das nuvens tem um sol, é ali que mora a criança, né? Então a qualquer momento a gente pode se divertir e fazer como os grandes mestres fizeram anteriormente. Esse é o pedido de Cryon, né? Esse é o estado mais próximo daquilo que é chamado do espírito, né? Não o espírito individual, da coletividade, da consciência superior. Então é o mais próximo da mestria e é isso que os mestres da Terra viviam e trouxeram como exemplo e falavam como Jesus falou ali, né? Viver como crianças. Para entrar nos reinos dos céus, essa atitude da criança ela é necessária também. O que esses mestres tinham todos em comum? Eles tinham a camada 3 funcionando no máximo. Eles eram seres em ascensão, ativando todo o potencial e estrutura biológica, estavam na unidade com toda a natureza, né? Eles estavam muito além, então eles tinham essa camada totalmente ativada. Até mesmo quando alguns desses mestres estavam encaminhando para a morte, eles cantavam, sorriam, porque eles sabiam que tinham uma conexão, sentiam essa conexão muito mais profunda. Alguns talvez dissessem que eles eram loucos ou algo assim, mas talvez seja, né? Esse êxtase divino, essa alegria divina é uma loucura, mas uma loucura saudável, né? Uma loucura sagrada. Então, nesse nível de consciência, nesse panorama, tem uma visão quântica de tudo. E assim é o amor de Deus, né? Assim é a infinitude de Deus, porque permite levar a paz até mesmo onde aparentemente não é possível. Por mais que o exterior esteja acontecendo, ou pensem num furacão, lá no olho do furacão não tem nenhum movimento. E é justamente isso que ele traz, essa possibilidade de a gente estar vivendo nessas 3 dimensões com os desafios, mas no nosso eixo de alma, né? No nosso mundo interdimensional, percebendo toda essa realidade infinita possível de se viver. Então eu termino esse vídeo aqui com a intenção para essa camada, para que a gente que ajude na ativação, o nome dela é Netzach Merkavah Eliyahu. E aqui vem uma intenção, peço para que vocês respirem fundo no coração e ao mesmo tempo vocês podem repetir várias vezes essa intenção. Querida camada 3, ascensão e ativação. Estou cheio de alegria e dou permissão para me conectar ainda mais profundamente com a minha criança interior. A minha criança interior é preciosa e ativa em minha vida. Eu trago alegria também para os outros. Respira profundamente, por favor. E eu te convido a resgatar essa criança interior aí, pedindo, sendo demandada, sendo solicitada nesse momento planetário. Isso vai te fazer muito bem, eu me coloco junto contigo nisso, trabalhando na minha criança interior, e vai fazer o bem para toda a humanidade. Meu muito obrigado, uma ótima semana, e o próximo vídeo a gente entra num próximo grupo ainda mais interdimensional. Tudo de bom.